pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para mais um episódio do podcast Eu Simplifico. Para quem não me conhece, eu me chamo Lígia Teixeira, eu ensino pessoas a simplificarem a sua vida de acordo com o tipo de personalidade. E essa é uma série, né, que a gente está aqui com o podcast Eu Simplifico, em que a gente traz histórias de alunos do curso do método Bora Simplificar, ou então pessoas que passaram por um atendimento individual comigo. Então, a ideia aqui é a gente dividir histórias para inspirar a você simplificar a sua vida também. E eu já vou aqui abrir para a nossa convidada de hoje, ela se apresentar, se falar seu nome, de onde é que você é e o seu tipo de personalidade. Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Valquíria, o meu tipo é o 8, que vai ficar bem evidente durante esse momento aqui de entrevista. E, assim, para mim é uma descoberta, né? Porque é muita identificação. E vamos falar assim, para quem não sabe, né, tá chegando aqui de paraquedas, a falar um pouquinho dessas características do tipo 8, que aí a Val vai conseguir falar com bastante propriedade, né, sobre isso. Ninguém melhor do que a pessoa que tem realmente esses comportamentos, essas características, essa motivação. Mas para quem está chegando agora, não sabe o que é um tipo 8, né? Então, o tipo 8 é justamente aquela personalidade de muita força, de muita garra, com muito pé no chão, é realmente uma energia de terra, uma energia de ação, tá aí na tríade dos instintivos, então realmente é um tipo de personalidade que está muito em movimento, né, muito no fazer, e essa energia toda, né, da ação é direcionada muito para fora, né, ao contrário de alguns outros tipos que têm uma energia direcionada para dentro, tipo, tem aquela energia realmente assim para fora. São pessoas motivadas aí que buscam o poder, e esse poder às vezes pode parecer, né, assim, quando a gente fala que é um poder da evidência, mas é um poder mesmo da proteção, né, aquele poder para proteger. Então, aí, usando um mecanismo de defesa da negação, então, aí ele nega a sua fragilidade, isso ajuda mesmo ele a poder manter, né, essa personalidade de força, da ação mesmo, então ele nega realmente as suas fragilidades, a sua vulnerabilidade, e aí tem a paixão da luxúria, é justamente os excessos, e aí ele saindo dessa paixão da luxúria, ele consegue acessar aí a virtude da inocência. E como ideia, né, como fixação, a sua crença, aí tem aí a vingança. E quando ele sai dessa fixação para poder acessar aí uma ideia superior, então ele acessa a verdade. Ele compreende que a verdade nele é algo muito maior. Então não há nada que ser vingado, acessando aí essa inocência com a pureza mesmo de uma criança. Então, assim, essa é uma breve, né, introdução para quem não conhece a personalidade do tipo 8. E aí eu já vou abrir, Val, para você começar falando, tá certo? Contando um pouquinho, né, o resumo da sua história. No caso, você falar qual foi, assim, a partir do evento, né, que deu início a essa sua jornada de transformação. Eu acho que a parte mais importante que eu tenho a trazer para as pessoas, ela vem de uns 4 ou 3 anos atrás, né? E esse processo, na verdade, esse processo de crescimento, ele sempre esteve presente na minha vida, porque eu sou psicóloga, né? Minha formação é na área de psicologia, na busca de transformação, né? Tanto minha como do outro. Mas essa coisa voltou com muita força quando eu tive a oportunidade de ter contato com pessoas que hoje eu digo que são minhas amigas de crescimento, né? Dentro do trabalho. Então, eu tenho esse privilégio. Há alguns anos eu comecei a ter contato tanto com a Lígia como com outras pessoas que fazem parte do ciclo, através de alguns eventos, pequenos eventos promovidos no trabalho, para valorizar o potencial humano, né, a pessoa começar a ter mais contato consigo, com as suas percepções. E isso, Liginha, foi o começo para mim, porque começou a me despertar para outras coisas. Então, eram dicas de livros, formas como você pode agir de forma mais, né, mais tranquila, e eu sempre fui muito agitada, muito realmente do fazer, e aí é muito fácil se perder também, né? E do fazer para o outro. Enquanto quantas vezes eu escutei o "e você", né? O que está fazendo por você, a sua prioridade, o seu momento.
E, assim, quando eu comecei a descobrir questões sobre o eneagrama, eu sou muito crítica, né? Eu sempre trazendo muita ciência e dizendo, será? Né? Li ainda um livro, achei interessantíssimo, mas mesmo assim, sempre um pé atrás, né? Um certo receio, enfim. E esse processo veio evoluindo, né? Eu fiz alguns cursos também referente a outros temas de autoconhecimento, só que, durante a pandemia, eu tive o prazer de participar do evento do suas 10 sessões de Eneagrama, né? Que você me convidou. E, para mim, assim, foi um marco muito importante. Porque, assim, eu já estou com uma bagagem de leitura, de cursos, mas nesse momento que eu estive com você, eu tive a oportunidade de fazer um mergulho, de perceber realmente, né, esse tipo 8. De onde vem essa força e o que é que eu estou fazendo com ela, né, há tantos anos? Como eu estou direcionando? O que é que eu fiz no passado? O que foi que me parou? Então, assim, eu tinha 2 questionamentos quando eu comecei, 2 coisas muito fortes para mim, quando eu comecei o Eneagrama. Uma coisa tem a ver com a minha impulsividade, que é a questão financeira, que eu nunca consegui controlar, né? Então, eu não tinha um controle sobre isso, esses anos todos. Então, assim, eu tenho, por exemplo, tenho 20 anos de serviço público, nunca fui aquela pessoa organizada, controlada financeiramente, e quando eu comecei a ter essas dicas do Bora Simplificar, sabe? É perfeito, porque eu tenho a pessoa ao meu lado, né, que está o tempo todo ali me reforçando nesse sentido, me ensinando, me trazendo coisas novas. Quando juntou com esse processo do Eneagrama, que eu percebi, né, como uma cilada para mim mesmo, né, do que é que eu estou fazendo, que é trazendo sempre a questão do impulso, né, de deixar que a impulsividade domine, que as emoções dominem. Isso sempre me prejudicou. Em qualquer área que eu permitisse que o tipo 8 fosse o domínio, no sentido da impulsividade, dessas coisas, então isso sempre me trouxe um certo prejuízo na vida. E aí, nesse processo, 2 coisas que eu mergulhei, que eu quis muito descobrir e que foi possível. Uma delas foi que eu retomei o controle da minha vida. Mas pode parecer até um paradoxo, mas o outro lado é a minha vulnerabilidade, que eu não permitia acessar, eu não permitia expressar essa vulnerabilidade, né? Ao ponto de eu ser uma pessoa muito difícil de chorar. Quando você me vê chorar, é porque assim é o extremo da situação perante os outros, né? São situações assim de mostrar a minha fragilidade para o outro, sempre foi algo muito difícil, porque a capa que eu vesti do 8 é realmente aquela capa do forte, do que não cai. E durante muito tempo foi assim. Então, foi nesse processo que eu descobri a importância de trazer, sabe, de ter contato com essa vulnerabilidade, de me expor perante o outro, de apresentar a minha dor quando ela vem, né, sem acreditar que isso vai me diminuir ou vai me tornar uma pessoa pior. Muito pelo contrário. Eu acho que esse processo foi o que abriu muitas portas para mim, né? Me fez ver o mundo de forma mais leve, eu diria, sabe? É como se eu tivesse tirado um peso, tipo, você não precisa carregar esse peso todo aí o tempo todo, né? Tira isso, alivia, né? Então, assim, a proposta do Bora Simplificar, e principalmente junto com o Eneagrama, né? Traz realmente essa possibilidade de mergulhar, de se perceber, né? A coisa mais rica que eu encontrei nesse processo, Liginha, é essa coisa da personalidade, né? Que hoje, até estava vendo um post seu, né? Como você fala com muita propriedade. Todas as nossas mudanças, elas estão vinculadas à nossa personalidade. Não há como você seguir ou mudar ou se propor a fazer o diferente se você nem se conhece, nem sabe as suas limitações, nem percebe as suas dores, nem entende o seu funcionamento, né? Então, somos diferentes de fato, né? E o Eneagrama realmente ele traz essa visão muito rica, é muito bom, sabe? E é muito bom também perceber que a gente pode mudar, que as janelas, as portas estão ali, que há dúvidas quanto ao que está acontecendo, né? Que nada é permanente, né? Então, isso é que é muito bom. E só para completar, uma coisa que eu também senti muito, que eu já venho nessa batalha há algum tempo, que as nossas conversas, que todo esse processo do Bora Simplificar, o Eneagrama também me proporcionou,
a mudança na atitude, sabe? Eu sempre fui muito impaciente, muito do outro não fez, pelo amor de Deus, meu Deus, que pessoa devagar é essa? Eu já teria feito isso 3, 4 vezes, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre tive, essa angústia, e isso eu estava trazendo muito para a criação com a minha filha, para dentro da minha casa, e assim, aquele nível de estresse já, sem necessidade, né? Então, assim, isso me enriqueceu muito, porque eu comecei a mudar essa minha forma por mim, né? Então, hoje eu já me sinto muito mais tranquila, hoje eu já não tenho mais aquela angústia de estar, ai, tem que ser no meu tempo, no meu modo, entendo que o outro tem o tempo dele. Então, assim, isso também foi um crescimento gigante para mim. E você estava falando aí de uma dificuldade sua, né, logo quando a gente começou com relação à parte da organização financeira. Você lembra, assim, como você se sentia na época? Olha, muito mal. Porque, assim, teve um exemplo que uma vez você me deu. Eu estava até citando ele recente, é uma amiga, que é a história do buraco, né? Que você encontra aquele mesmo buraco todo dia você cai naquele buraco, né? Aí no outro dia você, depois de uns dias caindo, você, não, tem um buraco ali, eu não vou mais cair naquele buraco, né? Você passa pela bordinha do buraco, ainda eu passo olhando, meu Deus, será que eu vou cair e tal, né? Eu me lembro mais ou menos da história assim, mas veja que interessante, né? Que é a coisa da consciência, né? Primeiro passo é eu tomar consciência de que está ali o problema, né? Mas ainda assim, eu já caí no buraco, eu caía de novo no buraco. Então, assim, eu tinha a percepção, eu tinha a clareza já da minha dificuldade, mas isso me causava muita dor, porque eu não conseguia evoluir. Eu sabia que o buraco estava ali, e quando chegava o final do mês, eu olhava e dizia, meu Deus, eu estou no buraco de novo. Então, assim, como pode, né? Se eu já sei o que precisa fazer, se eu já sei o caminho, por que que eu não faço? Né? O que é que falta? Então, assim, é um processo extremamente doloroso, sabe? Dinheiro mexe com o nosso, não é, com o nosso íntimo, com a nossa forma de ver o mundo, e é dor, traz dor, porque muitas vezes traz a necessidade de você parar, repensar a sua forma de viver, né? Então, eu me sentia realmente mal, angustiada, porque, assim, o que é que vem disso? Eu tenho planos, eu tenho projetos, eu tenho propósitos hoje definidos, graças a esses processos todos. Mas, para isso, eu preciso ter equilíbrio financeiro. Sem ele, eu não vou caminhar muito. Eu tenho uma pós-graduação que eu quero fazer, então eu sempre ficava não, eu vou dividir, vou pagar, não quero nem saber, eu tenho um emprego fixo. Então, assim, e sempre me complicando financeiramente, né? E aí, quando você toma consciência, demora. Pelo menos comigo aconteceu assim, sabe? Eu demorei. Então, assim, até algumas questões que envolvem até o emocional, né? Porque, assim, você começa a se perguntar, né? Por que que eu estou agindo assim, né? Por que esse boicote comigo, né? Por que que eu não consigo evoluir nisso? E é incrível quando você consegue, né? Quando você começa a dar os... E o que é fenomenal nesse processo? Eu preenchi planilhas a vida inteira. Perdi tempos imemoráveis preenchendo planilhas, Excel, tudo que o povo dizia. Isso vai funcionar, faça isso, preencha todo dia, não sei o quê. Aí, quando eu chegava no meio do mês, eu digo, eu não quero mais saber. Não quero mais saber, não aguento mais preencher isso. Né? Então, assim, não funcionava. Não funcionava. Ao ponto, eu passei por processos tão complicados financeiros que eu não queria nem saber quanto eu tinha no banco. Não queria mais nem saber se eu devia, se eu não devia, quanto era no cartão de crédito, estava nem aí. Só pagava e acabou. Se estava no vermelho, problema do banco, que estava no vermelho, não era meu. Então, essa coisa da autorresponsabilidade, de se perceber, de entender que o processo é seu, né, que a responsabilidade é sua, ela vai servir para outras áreas da vida, com toda certeza. Né? E uma coisa que a Liginha, esta pessoa do Bora Simplificar, olhou para mim e disse, por que você preenche esse monte de planilha aí? Né? Eu disse, oxe, Liginha, não é assim, não.
né? Eu achava que a Liginha era a mulher tabelinha, que preenchia aquele monte de coisa, por isso que ela tinha uma vida controlada. Ela disse, não, Val, ela me ensinou um tal de uns envelopes. Gente, não, Liginha, aquilo foi o primeiro passo. Eu fiz um mês, né? Claro que eu já vinha num processo de conscientização, né? Mas eu fiz um mês aquilo, e no próximo mês eu já estava com uma clareza, sabe? E com a atitude do que eu tinha que fazer. E de lá para cá eu não perdi mais o passo. Não caí mais no buraco. Essa história do buraco é ótima. Teve uma pessoa também que eu estava conversando, acho que semana passada, ela dizendo: olha, o dia desse eu estava lembrando da história do buraco, viu? Foi claro eu entrando aí dentro do buraco. Mas é isso, né? É muito didático. E aí, bora lá, né, Val? Vamos aqui para a próxima pergunta, que nós somos colegas de trabalho, mas eu queria que você falasse aí um pouquinho, né, como é que você me conheceu e por que você me deu um voto de confiança para participar desse processo? Eu tenho 20 anos de casa, né? Mas eu só vim conhecer você de fato quando você iniciou esses processos de trabalho com os servidores, né? Trazendo uma proposta fenomenal, né? Primeiro trabalha muito com planejamento, né? De forma excelente, por sinal é excelente, né? Contribui de forma maravilhosa com o nosso trabalho. Mas, assim, o ponto maior da questão é quando você começou a trazer as questões de autoconhecimento, né? De busca de melhoria, sabe? Às vezes pequenas coisas, juntou as pessoas, fez um canto de meditação, sabe? Convidou as pessoas para olhar para dentro de si. Isso gerou um choque cultural na empresa, porque muita gente olha e acha, oh, como assim? Todo mundo tem que estar trabalhando. Então, assim, tem todo esse processo, né, que a gente sabe que é muito difícil, mas que na época colheu muitos frutos, muitos grupos, né? Então, a partir daí, e aí nós começamos também a ter um contato maior, trabalhando em projetos juntas, né? A gente foi fortalecendo o nosso laço, mas veja que um laço muito mais para o autoconhecimento, né? Para o crescimento. Nós viramos mesmo amigas de crescimento, né? Que eu costumo chamar. E que são pessoas que ficam para sempre na vida da gente. Mesmo você vai embora amanhã, a gente nem se fale mais, mas assim, a contribuição já está, né, muito inserida já. E aí, o voto de. Eu sou uma pessoa muito reservada, apesar de ser um tipo 8, extrovertida, brincalhona, mas as minhas coisas, a minha vida, né? Eu sou reservada, né? Se você for olhar o meu Instagram, você não vai ver grandes coisas, você não descobre muito de mim, né? Porque eu gosto de ter isso. Mas, assim, quando eu sinto que tem um trabalho que me traz uma possibilidade de troca, sabe? De melhoria, de aperfeiçoamento. E como eu estou nesse processo muito intenso, eu me permiti, sabe? Eu realmente entreguei, porque assim, é um processo de entrega, né? E aí eu me lembrei muito dos meus processos terapêuticos, né? Que é realmente muito assemelha-se a isso, né? Porque é importante que quando a gente vai participar de um processo como esse, a gente se permita. E é essa troca que vai fazer esse crescimento, né? Porque foi essa permissividade que eu dei, né? Então, assim, eu poderia até não dar, por ser uma colega de trabalho, né? Uma pessoa que eu vou ver, você imagina, eu vou ver todo dia, vou contar minha vida para essa mulher, né? Mas, assim, foi a primeira vez, sabe, Liginha, assim, que eu me propus a fazer um trabalho de, você veja, hoje eu apresento a minha vulnerabilidade aqui para você, você está me gravando, você vai mostrar às pessoas, e eu estou autorizando isso. Isso para mim é crescimento, né? Coisa que eu jamais faria, porque eu não, né? Enfim, eu estou mostrando a minha fragilidade, né, também. E foi um passo importantíssimo, sabe? Então, assim, é porque eu percebo que você tem essa vontade e tem uma coisa muito boa, que é essa troca. Não vem só de você para mim, entendeu? Como, ó, é um ensinamento que você tem que seguir. Não, é uma troca, né? Pelo menos com a gente funcionou muito assim, né? Essa coisa da empatia, tem muito a ver com isso, né? Algumas pessoas, né, às vezes não funciona tão bem, mas, enfim,
Então, é isso. Esse processo é um processo muito de entrega, e para mim foi muito importante, sabe? Porque a gente tocou em coisas muito íntimas, eu lembrei de coisas muito que eu não tinha despertado há 20 anos. Eu percebi relações de codependência que eu não tinha me percebido até então. Então, assim, foi riquíssimo para mim o processo do Eneagrama, porque me abriu realmente, inclusive é importante registrar que não foi fácil. Todas as sessões agendadas eu quis desmarcar. Todas. Não se iludam. Crescer nunca vai ser fácil. Nunca vão ser 10 sessões que vão lhe fazer crescer. Não é isso. Né? Esse foi mais um processo dentro de tantos outros que eu venho passando. Então, assim, é muito importante deixar isso registrado, porque às vezes as pessoas têm essa ilusão, né? Ah, faz tantas sessões ali, vai estar legal, resolveu a vida. E não é isso, né? Coisas que eu tratei lá naquele momento com você, até hoje eu tento, né? Estou trazendo à tona para ajustar, para melhorar. É um processo eterno. E há sofrimento, há dor, né? Porque a gente tá tocando nas nossas coisas boas, mas também nas nossas coisas, né? Que, poxa, eu poderia ter feito ou ter sido diferente. Mas também aprendendo a se perdoar, né? E daí, todas essas coisas juntas são dolorosas, né? E todas as vezes, eu tentei cancelar as sessões. Olha, Liginha, hoje eu não vou conseguir chegar em casa. Aí depois eu dizia, meu Deus, eu cheguei, né? Vou avisar ela. Então, assim, depois eu disse, meu Deus, não vai dar tempo, por qualquer outro motivo. Eu acho que todas as sessões eu fiz isso. Mas em todas eu fiz. Mas sempre com essa sensação, né? De, será que eu devo ir mais um pouco? E valeu a pena ir mais um pouco. Você tocou no ponto realmente assim que autoconhecimento, né? Ele é simples, mas não é fácil. Realmente dói, incomoda. Essa realmente, com certeza, como você falou aí, é uma das grandes dificuldades dentro do processo. É a gente perceber que incomoda e quando incomoda, né? Machuca, mas se permitir, realmente assim, você falou muito claro, né, com relação a isso. E aí, Val, eu queria que você falasse, assim, você falou um pouquinho lá em cima, né, do comecinho, de como você começou nessa jornada, e queria que você falasse, assim, resultados, né, você falou alguns dos resultados, mas você falar aqui alguns resultados que você teve nesse processo de transformação, né, que a gente passou, que o Eneagrama trouxe para a sua vida, e qual o seu sentimento agora? Olha, Liginho, o meu sentimento hoje primeiro é de controle, sabe? Então, assim, não o controle ruim, o controle bom, principalmente no financeiro. É muito prazeroso você ser dona da sua vida. Você entender que o processo financeiro, independente de quanto você ganha, você consegue controlar aquilo que você tem, saber o que tem, gastar de forma consciente, né? Conseguir guardar para as coisas que você precisa fazer, o que você quer fazer. Então, esse é o primeiro ponto. Isso foi uma conquista gigante na minha vida. Eu estou extremamente feliz com isso. Porque desde aquele processo, eu não caí mais no buraco, como eu já disse. Eu realmente não caí mais no buraco. E foi um processo lento, e que eu fui conquistando dia a dia. Então, cada vez que eu fazia uma coisa, eu me lembro que eu chegava ali e contava, né? Dizia, olha, reduzi meu cheque especial, já está quase zero. Então, olha, consegui fazer isso. Às vezes, pequenas coisas, consegui pagar minhas contas todas de uma vez, né? Pequenas coisas que me fizeram grande e que exige dia a dia. Então, não há uma semana que eu não passe sem olhar as minhas contas, sem realinhar, sem reajustar, sem ver o que eu gastei, o que eu não gastei. Né? Esse controle é diário. Isso é uma coisa bacana de falar também, para as pessoas não acharem que é um produto acabado. Não somos, nunca. Né? Há sempre o risco de, mais uma vez, sabe, fazer aquele outro caminho, aquele mais fácil, sabe? Então, assim, é sempre tá com esse olhar, né,
de si mesmo. Então, isso cabe para todas as outras coisas, nesse processo de consciência. Esse é um ponto de crescimento muito bom. O outro, que para mim eu tenho o retorno na forma da minha filha, né? A forma como nós mudamos a nossa relação. Né? Então, a Marina, ela me parece muito um tipo 8, sabe? Então, quando eu observei isso, eu falei, meu Deus, eu vou tentar passar para ela coisas onde ela possa, lá na frente, não fazer as bobagens que eu fiz lá atrás, né? Pela impulsividade e por tantas outras coisas, né? Por me deixar levar por coisas que nem eu muitas vezes sabia por que eu estava fazendo aquilo, né? Mas que trouxe, né, problemas, né, a longo prazo para mim, né? Justamente por me deixar me levar por impulsividade mesmo, né? E aí, como eu já percebi algumas coisas assim nela, e eu já estou mudando meu comportamento, então é visível a mudança nela. E isso, assim, não tem preço, entendeu? Porque as minhas relações em casa, com ela, com meu esposo, com os meus enteados, com as pessoas que eu gosto. Então, isso me trouxe, assim, muita tranquilidade, sabe? Hoje eu não tenho mais um nível de estresse como eu tinha antes. Então, o meu olhar mudou, sabe? E, claro, eu sei que tem outras coisas envolvidas, mas com muita segurança, eu digo que esse processo que eu fiz com você foi um processo que me permitiu dar um alicerce. É como se eu compreendesse, sabe? Como se realmente abrissem portas e eu visualizasse que é isso mesmo. E, por fim, uma das coisas muito importantes para mim foi a questão de definir o meu propósito, que eu já vinha fazendo esse processo graças a você e as meninas lá com todos aqueles trabalhos no Detran, onde eu trouxe essa coisa, a roda da vida, o livro Autoconhecimento, ou o livro Autorresponsabilidade, né? Então, assim, a gente começou a discutir e trazer essas questões, né? Eu comecei a participar de cursos também muito ricos nesse processo, e essa definição, quando eu refiz essa definição do propósito, ele realmente só me fortaleceu o que eu já sabia que era. Então, hoje eu tenho metas traçadas, eu tenho um propósito definido, né, de coisas que eu quero fazer daqui para frente. Como eu sou um tipo 8, eu vou viver até 100 anos, cheia de vitalidade, cheia de energia, porque não me falta energia para fazer um monte de coisa, né? Mas com mais tranquilidade, entendendo que tem que ter o tempo, né? Que a gente precisa maturar, precisa perceber, precisa ter consciência das coisas que está fazendo. Então, qualquer processo que envolva isso é um processo que merece muito respeito, né? E aí, esse processo de eneagrama, todo o seu canal do Bora Simplificar, ele traz coisas muito ricas, muito, né? E apesar dele trazer ideias de simplificar a vida, ele não traz a proposta de vá ali, passa que é rápido, acabou, pronto, sabe? De tipo, passa que cura, né? Então, porque essa ideia é uma ideia, para mim, falida, né? Uma ideia do agora, né? Não do agora, mas dessa coisa meio, dessa sociedade meio líquida mesmo, né? De que nada é consistente, de que nada precisa de caminho, de que nada precisa de construção, desse mundo que a gente está vivendo hoje, né? Tão de rede social, tão de tudo muito rápido, tão como se as respostas viessem num piscar de olhos, e as construções também. E quem trabalha, e quem gosta, e quem quer ver a autorrealização, fortalecimento, conhecimento, crescimento do outro, não tem como focar nisso, né? E uma coisa muito boa também, que eu quero até lhe dar esse feedback, é a sua tranquilidade em esperar o tempo do outro.
E isso é bom, mas eu que sou um tipo 8, às vezes fico angustiada. Eu digo, ela não vai não fazer isso, não vai dar uma tacada, não vai dizer isso, não vai. Porque, comumente, quando a gente está do lado de cá do processo, a gente fica esperando que o outro seja a mãe, que o outro diga o caminho, que o outro olhe para a gente e, você está vendo não que isso aí não dá? Né? E isso você tem uma classe, sabe? Que às vezes incomoda, né? Porque essa pessoa não, diz, não dá o norte, né? Não dá o norte nesse sentido, né? Porque você mostra, você apresenta, você indica, você sugere, tem as tarefas, né? O que é muito rico no processo, mas a definição real é minha, né? Até onde vai, é da pessoa, né? Então, assim, até onde eu posso ir, até o que eu entrego, né? Do que eu vou fazer com o que você me oferece. Então, esse processo todo é uma construção muito rica. E eu só tenho a agradecer pelo processo, sabe? A agradecer por ainda continuar fazendo parte, né, do seu ciclo, porque o crescimento é muito grande, sabe? E é diário e continua, né? E, e a recomendar, né? Porque assim, eu entrei totalmente cética no processo, né? Entrei achando que esse negócio de tipo A, tipo B, eu digo, não, esse negócio aí, não sei se isso realmente é uma coisa interessante, mas porque tem toda uma outra formação, mas assim, tem muita riqueza nesse processo. E o maior ganho dele, né, o maior, eu diria assim, a maior virtude desse processo de eneagrama que eu visualizo é que ele foca exatamente na personalidade. Então, ele te mostra o teu perfil, né? Identifica em que momento você está hoje, né? A gente vê com clareza também o passado, porque é incrível como a gente se vê no tipo original, né? Qual a sua evolução hoje? E aí abre um leque de possibilidades quando ele te mostra qual o caminho, né? Assim, como é interessante você agir para ter uma vida mais equilibrada, né? Então, assim, essa questão da busca da inocência, para mim, foi uma coisa riquíssima. Nunca imaginei que, né, que era uma coisa, e realmente, quando eu fiz o processo com você, foi uma coisa que eu identifiquei com muita força. Porque eu era uma criança muito tímida, muito até inocente, muito pura, muito, e que com o processo todo ao longo dos anos eu perdi totalmente isso. E hoje eu fiz um post sobre uma planta, uma flor, a primeira flor que deu aqui em casa, porque eu não, com a minha brutalidade, né, que eu fazia questão de ser, eu matei todas as flores, todas as plantas que eu tinha. Daí a Marina cresceu, hoje ela tem 9 anos, e ela é muito apaixonada por natureza e tal, e vai para a casa da avó e começou a trazer plantas. E ela quer muito que a gente, né, cuide das plantas, e eu estou nesse processo de descoberta com ela. E hoje nasceu uma flor de uma plantinha que tem até um talinho seco, eu até postei isso, está lá o talinho seco atrás, mas na frente ela floresceu, porque a gente está cuidando dela nesse processo juntas, sabe? De mexer com a terra, de aguar, de cuidar, está dando tão certo, tanto é que a florzinha a primeira está lá, então eu me senti um pouco como aquela flor, sabe? Brotando, renascendo, sendo novo para mim e para o outro, né, que convive. Então, é muita gratidão, Liginha, que eu tenho por você, por esse processo todo. Que lindo, é linda essa história da plantinha. Eu me sinto também muito assim, eu acho que isso é coisa de nós instintivos, né? Tá muito na ação, no fazer. Às vezes, o cuidar fica um pouquinho de lado. Então, realmente, assim, eu também tenho uma partilha muito linda, assim, com relação o cuidar da planta. E é muito lindo ouvir essa sua partilha. Val, queria lhe perguntar, assim, você acredita que sua vida ficou mais simples? Com certeza, amiga. Com toda certeza. E ficar simples não quer dizer ficar fácil, né? Ficar simples significa conseguir fazer o que tem que ser feito todos os dias, de forma mais tranquila. Pelo menos é o meu sentimento, né? Porque
simples porque me dá tranquilidade, né? E aí me traz realmente essa simplicidade. Eu acho muito bacana que tem um cara que ensina finanças, né, que ele reforça isso. Ele diz, antes de você definir o que você quer, pense na sua vida com simplicidade, porque essas são as coisas que valem realmente, né? Então, assim, e esse foco é muito real, porque, assim, todo esse processo de crescimento, de evolução, de amadurecer, lhe traz muito mais tranquilidade. Então, eu fico observando, sabe, Liginha, até uma coisa, veja uma coisa simples. De manhã, quem tem criança, quem tem que levar na escola. Então, assim, são coisas que, se você perder o tempo, acordar tarde, em cima da hora, sua vida vira uma loucura, né? Porque em cima da hora, todo mundo, aquela doidiça, arruma aquele estresse, nível de estresse master de manhã, para ir deixar uma criança na escola para conseguir chegar no trabalho. Uma loucura total. E uma mudança simples, acordar, sei lá, 30 minutos antes, 40, e fazer as coisas com tranquilidade. Teve época que eu botei música para minha filha acordar, né? Uma época que o estresse estava muito alto, quando a gente começou o processo de redução de estresse. Então, são atitudes simples do dia a dia, como tirar uma hora, olha, não dá, eu treinava 2 horas, ficava exausta, meu Deus, eu tenho que fazer esse monte de treino. Como assim? Então, em tudo você vai percebendo, olha, 1 hora por dia está ótimo, treinando. É simples, né? Mas tem que ir lá todo dia e fazer. Então, simples não quer dizer que não é, né, que é banal, né? Simples no sentido de que é mais tranquilo viver assim, né? Eu consigo hoje um controle financeiro, porque todo dia, ou quase todo dia, eu vou lá e olho o que eu tenho, né? Eu consigo hoje uma saúde melhor, porque todo dia eu vou lá e faço um treino, porque todo dia eu tiro um doce ou eu acrescento uma alimentação mais saudável, né? Toda aquela coisa do todo dia. E isso é simples, né? Então, assim, esse processo também abre a gente para isso, né? Não se permitir a fazer... Porque às vezes a pessoa pode achar que a simplicidade pode estar vinculada ao não fazer, né? Que vai cair, né? Do céu, né? Simples não é o fácil, né? Simples é tornar a vida mais leve fazendo o que tem que ser feito. E para mim está muito mais leve, foi muito mais simples como as coisas se tornaram, principalmente com as dicas. Você dá umas dicas assim, sabe? Que você diz, meu Deus, como eu tenho 46 anos e nunca pensei nisso antes. Não é? De repente chega esta mulher com essa ideia ótima, você bota e funciona, né? E são coisas assim realmente do dia a dia, sabe, que melhoram em tudo. Então, com certeza, amiga, bora simplificar sempre. Às vezes a simplicidade, por ser tão simples, né, às vezes pode ser justamente aí onde a gente negligencia, né? E é justamente aí onde mora o grande tesouro. Agora eu vou fazer aqui uma pergunta, né? Essa é uma pergunta, na verdade, assim, bem específica. O que você diria hoje para um tipo 8, né, que está aí num processo de negação para simplificar a vida? Né? Às vezes está com justamente essa dificuldade de assumir as suas fraquezas, aí acaba justamente também criando resistência, né? Passar por um processo de autoconhecimento, de enneagrama, diz, isso não é para mim, né? Eu não preciso, ou então justamente essa coisa de ter contato, né? Ter contato mesmo com a sua fragilidade. O que você diria para um tipo 8, para ajudá-lo nessa tomada de decisão? Olha, Liginha, eu não vou falar pelo tipo 8, certo? Eu vou falar o que eu diria para as pessoas. Porque, assim, muita gente... É claro que talvez para alguns tipos seja às vezes até mais complicado, né? Da gente aceitar por conta da questão da fragilidade, de se perceber, de mostrar ao outro, né, que realmente precisa de ajuda. Por exemplo, as 2 vezes que eu fui, inicialmente não, quando eu ainda era mais inocente, mais nova, eu fiz terapia de boa, mas depois eu fui fazer terapia, acho que eu tinha uns 30 anos,
30 e poucos anos, nossa, eu fui quando eu estava no fundo do poço, entendeu? Quando eu vi que eu ia surtar. Então, assim, eu disse, não, eu acho que eu realmente estou precisando. Mas, assim, uma dificuldade tremenda, altamente crítica, sabe? Negando muito. Então, assim, realmente são características muito do tipo 8, né? E se você se identifica com isso, né, se perceba. E eu sei que se permitir, às vezes, é muito difícil, mas não há outro caminho, né? E aí esse recado vai para quem quer mudar. Se é tipo 8, se é tipo 1, se é tipo 7, se precisa, se quer, se deseja mudança, qualquer processo que você passe precisa de entrega, e de entrega de partes suas, né? De abrir essa vulnerabilidade, sabe? De entender que nós não precisamos carregar o mundo e nem ser fortes o tempo inteiro, né? De entender que tem que ter uma força voltada para a gente, né? Que essa força precisa ser cultivada dentro, não só para o outro. Tipo, o outro tem muito essa coisa de proteger, de fazer pelo outro, né? E vai ficando em segundo plano, em terceiro, sei lá em que plano. Apesar de tanta força, às vezes está toda gasta para fora, para o outro, né? Então, assim, e cada um vai ter a sua forma, né, de lidar, cada tipo vai ter a sua forma. Mas não há mudança, não há crescimento, sabe? Não há como rever, repensar e agir de forma diferente sem tocar nessas coisas, né? Que às vezes podem ser dores, né? Sem perceber que crenças foram essas que nós, né, alimentamos durante tanto tempo, sem entender um pouco assim o porquê disso, não vai ficar preso nisso, né? A ideia é que a gente não fique preso ali, mas a gente percebe de onde vem e mais que tudo, percebe que pode mudar. Nada disso foi feito para ficar, né? Não é à toa que somos todos mutação o tempo todo, né? A gente está em mudança o tempo inteiro. Então, é uma tolice achar que eu nasci assim, eu vou ser assim, o meu tipo é esse e acabou. Eu ouço muito isso das pessoas, né? E não só de um tipo 8. Eu ouço muito as pessoas dizendo, não tenho mais idade, eu nasci assim, agi assim a vida inteira. Então, assim, se há incômodo nesse agir, se você pode mudar, se você observa que pessoas às vezes se afastam de você, né? Se você observa que há muito conflito no seu dia a dia, um nível de estresse muito alto, tudo isso pode ser mudado e não depende do outro. Essa é a grande sacada. Depende de você. Você precisa dar o passo da mudança, né? Eu não tenho como mudar outra pessoa, mas eu tenho como me perceber, né? Como tomar consciência do que é que eu estou fazendo. E nesse processo eu tenho como evoluir, né? Porque é daí que surge. E assim, acredite, é real. A mudança realmente acontece. Quando a gente se permite, né, ir mais adiante. Confiar. O outro está dando a mão a você, muitas e muitas vezes. Aceita, né? Se no processo você vê que não é isso, ou que não vai dar, paciência, não é o teu momento, né? Mas assim, vamos tentar, né? Eu acho que a gente está num contexto, inclusive, muito grande de mudar mesmo. Essa questão toda, eu não gosto muito de estar trazendo, porque a pandemia fez isso, porque a pandemia fez aquilo, mas é muito real. Não é? A pandemia mexeu demais com as pessoas, sabe? Com a ideia de que o que eu estou fazendo aqui, ou o que é que eu não estou fazendo, quando há tanta brevidade de vida, né? Quando perdemos tantos em tão pouco tempo. Então, esses questionamentos são naturais. Será que eu estou no meu dia a dia fazendo as coisas, né, como eu deveria, né, as coisas que eu gosto, que eu quero, né? Então, os meus propósitos, com os meus mesmos em casa, né? Às vezes as pessoas são extremamente estressadas com as pessoas dentro de casa, com seus filhos, né, com as pessoas que estão ao redor, com as pessoas do trabalho. Então, assim, vamos se perceber, e a gente só se percebe nesse caminho de evolução. Então, independente do tipo, a dica para qualquer um é se permita.
né? Dê o primeiro passo, olhe para você, sabe? Acredite. E, assim, dentro desse processo de construção, é muito bom a gente já ter uma referência, sabe, Ligina? Porque, assim, você é uma pessoa idônea, ética, que está fazendo um processo correto. Então, assim, dentro de redes sociais, a gente vê todo tipo de coisa acontecendo. E eu não sei dizer, porque eu não conheço essas pessoas, mas eu posso falar do seu trabalho, né? Por conhecer você não só do Bora Simplificar, não só do meu dia a dia de trabalho, mas por saber realmente a pessoa que você é no seu dia a dia. Então, assim, isso é muito bom, a gente já ter a referência, né? Já ter o norte, já ter alguém que você diga, olha, é um processo confiável, é alguém onde você realmente você estende a mão que pode ter frutos. E aí vai depender de cada um, é claro, né? Que é um processo conjunto, mas de permissividade. Então é isso. Eu vou abrir já para você poder se despedir, gente, rapidinho aqui nesse bate-papo. Então, abrir, assim, realmente para você a palavra de despedida. Para mim, assim, eu diria que é uma honra enorme ver o processo de crescimento, não só o meu, como do outro. Nesse caso, o seu. E muita gratidão por ter feito parte desse seu momento, né, de construção, e deixar muito, muito claro que, para mim, é um crescimento continuado, né, tanto é que é um processo que eu não paro, não parei, né, continuo envolvida em tudo isso. Eu não tenho outra palavra, nem outra forma, né, de agradecer, a não ser realmente dizendo o quanto eu sou grata a você em especial, sabe? Porque você me fez o convite e eu passei meses sem responder. Bem tipo 8. Mas como a gente está num ciclo de crescimento, outra amiga comentou comigo assim, olha, eu recebi um convite para participar, tal. Aí eu falei, eu também recebi, mas eu nem respondi. E eu fiquei pensando sobre aquilo, sabe? Eu disse, mas por que mesmo que eu não respondi? Por que que eu não quero, né? Por que que eu nem disse não, nem disse sim, né? Fui até indelicada. Então, assim, ter repensado, né? Ter me permitido, ter visto a sua alegria de dizer, olha, um tipo 8. Porque conviver com tipo 8 é ótimo, né, amiga? E aí é isso, muita gratidão, entendeu? De permitir, né, que eu ainda entrasse no processo, né? Porque quase eu perco a oportunidade. E de ter mergulhado comigo, né? De ter me ajudado a realmente abrir novas portas, não foi só uma, e novas janelas. Muita gratidão. Também, amiga, assim, muita gratidão mesmo assim, pelo seu sim, né? Você partilhar a sua vida. Eu sei que às vezes realmente o partilhar, né? O partilhar às vezes pode assustar, né? Pode às vezes deixar a gente numa zona que talvez não seja tão confortável. E assim, agradecer mesmo, porque a sua história, né, ajuda a inspirar a história de outras pessoas, a vida de outras pessoas. E eu espero mesmo, assim, de coração, né, que para você que está assistindo aí a esse bate-papo nesse podcast, a história da Valquíria possa realmente ajudar a inspirar você a simplificar a sua vida. Então, mais uma vez, amiga, de coração mesmo, assim, gratidão pelo seu sim, pela sua participação aqui também, né? Isso realmente, assim, é algo que não tem preço, de coração. E eu desejo a você, né, assim, realmente essa história como inspiração. E eu vejo você no próximo vídeo, tá ok? Espero você lá.